Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer um cupcake salgado para lancheira na versão com e sem glúten. Começando com a massa com glúten, lembrando que todos os ingredientes estão aqui embaixo no box de informações, eu misturo os ovos com leite e bato até dissolver bem o ovo e ficar uma mistura homogênea. Aí eu venho com sal e logo em seguida com azeite, mas também pode ser óleo se eu tiver óleo em casa, e depois eu venho com a farinha de trigo. Na receita que eu tinha anotado no caderninho, tem bastante tempo, eram só 3 colheres de sopa. Eu achei meio estranho, mas continuei a receita, mas daqui a pouco eu vou fazer uma alteração e vou mostrar pra vocês. Aí depois de misturar bem, dependendo do clima, talvez seja um pouco difícil, fique muita bolinha de farinha, mas no final dá certo. Eu coloquei o fermento químico, que é aquele pra bolo mesmo. Mexi de novo até ficar uma massa lisinha, e como o recheio que eu ia usar lembrava muito pizza, resolvi colocar orégano já na massa mesmo. Essa receita eu anotei originalmente para fazer aqueles pães de frigideira, não sei se vocês conhecem. Coloca um pouco da massa, recheia e coloca mais massa por cima, fica tipo um pão recheado, mas eu resolvi fazer nessa versão cupcake. Isso porque é muito mais fácil tanto de mandar para a lancheira, quanto congelar, armazenar e tudo mais, quanto para porcionar para criança pequena. Os meninos, 2 mais velhos, eles comem muito, então não tem problema nenhum, dá pra fazer uma coisa gigante. Para as crianças menores, se eu fizer muito grande, acaba sobrando um sanduíche, alguma coisa assim, então eu faço em versões pequenas e aqui dá super certo. Tô fazendo essa máquina de cupcake porque ela fica pronta muito rapidinho, mas podia ser também numa forma normal de bolinho, que daria super certo também. A ideia meio que geral é botar simplesmente um pouquinho da massa no fundo, rechear, no caso aí eu tô usando tomate, e também coloquei mussarela ralada que eu tinha, e tampar com um pouco mais de massa. Eu tive cuidado de não fazer nada muito cheio, porque quando cresce demais, tem fermento, né, e vaza, é muito ruim de limpar essa máquina, tem que esperar esfriar e tal. Então eu fui botando de pouquinho em pouquinho, meio que testando o quanto que essa massa ia crescer. Só que ao mesmo tempo, se você não coloca massa o suficiente e o bolinho não cresce o suficiente para tocar ali na tampinha, ele não fica muito douradinho, então eu acabei botando um pouco de azeite em cima. No final ficou desse jeito aí. E eu gosto de usar esse tipo de colher de silicone porque tira o bolinho com uma facilidade enorme e também não arranha a máquina. Enquanto eu tava tirando os bolinhos, eu percebi que a textura ficou menos de bolo e mais de panqueca, assim, omelete. Então o que eu fiz? Eu acrescentei mais 2 ou 3 colheres de farinha de trigo na massa e ela ficou nessa textura que eu não sei se deu pra ver muito bem, mas praticamente de massa de bolo. Então eu só repeti o mesmo processo de antes. Um pouquinho de massa, recheio, dessa vez eu coloquei presunto também, e um pouquinho de massa por cima pra fechar. Tava de final, então eu não consegui colocar tanta massa quanto eu queria por cima. Coloquei um pouquinho de queijo ralado, mas mesmo assim ficou um bolinho bem bonito e a textura ficou melhor, pelo menos mais do meu gosto do que a anterior. E normalmente vocês me veem pegando o bolinho e botando nessas grades, porque ele sai daí bem quente. Se eu colocasse num prato, ele ia acabar suando por baixo e ia ficar muito mais murcho. Ele já dá uma murchadinha, mas aí ia acabar ficando muito mais murcho e já é um bolo pequeno. Então eu tenho cuidado para ele não ficar micro. No final essa receita rendeu 14 mini cupcakes, que se fosse de tamanho normal renderia mais ou menos 7. E aí durante o processo eu resolvi fazer também uma versão sem glúten, que é basicamente a mesma receita. Ovos, o leite, que no caso aí é de vaca, gente, mas vocês podem usar o vegetal também, não faz diferença. O azeite, e misturei tudo muito bem. A farinha que eu uso, eu acho que eu mostro aqui de vez em quando, é esse mix sem glúten da Char. Ele substitui muito bem qualquer farinha que você use para fazer bolo. E aqui é uma marca bem normal, então é que eu uso normalmente. Eu já fui direto e botei logo as 6 colheres de sopa, tá? A mesma proporção que eu usei na massa anterior, não precisei acertar. E só para mostrar, ficou basicamente nessa textura de massa de bolo. Então, se o seu ovo for maior, se o seu leite por algum motivo deixar tudo mais líquido, não sei, vai saber. Se a farinha de sem glúten absorver de um jeito diferente, saiba que a textura que a gente tá procurando é a textura de massa crua de bolo. Só completei o processo colocando fermento para bolo, o sal e o orégano, que eu quase esqueci. Tá aí a textura final e é a mesma coisa, só que uma pequena observação. Eu resolvi fazer essa versão sem glúten no meio do processo, assim, entendeu? Então eu já tinha usado a máquina para fazer a versão com glúten. Se você tem alguém com problema com glúten em casa, ou você faz tudo sem glúten, como eu fiz durante anos, ou você faz a versão sem glúten antes, para não ter o problema de contaminação cruzada. Como eu não estou tendo mais esse problema, eu simplesmente me dei a liberdade de fazer sem glúten em cima do que eu já tinha usado glúten e tudo bem, tá? Mas se você tem problema, pensa nisso e tenha os cuidados necessários. Voltando mais uma vez para o processo, a mesma coisa. Um pouquinho de massa no fundo, e às vezes nem parece tão pouquinho porque ela dá uma inchada, tá? Já tá quente a máquina, então ela já dá uma crescida. Coloco o tomate, que só para lembrar, eu não botei semente para ele não soltar muita água. Coloquei o presunto, queijo e a massa por cima. Essa versão sem glúten também ficou pronta super rápido, mas ela demorou um pouquinho mais para cozinhar do que a com glúten, então eu diria 1 ou 2 minutinhos a mais. Como eu não botei muita massa, né, em todos os buraquinhos, vocês vão ver que alguns não encostaram no topo da maquininha, então eles não ficaram dourados, mas eles estão cozidos, não se preocupem.
com a quantidade de massa que eu tinha feito, que é uma receita, tá? Não dobrei, não tripliquei, nada. A mesma receita que tá aqui embaixo é a quantidade que eu usei para fazer essa massa que você tá vendo. Realmente vai render 2 levas nessa maquininha, ou seja, 14 mini cupcakes, e se fossem cupcakes daquele tamanho normal, forminha e tal, mais ou menos 7, dependendo de quanto você caprichar na hora de colocar a massa. Massa, recheio, massa de novo, finalizei com queijo ralado. E para ver se ficavam douradinhos, eu ainda dei um shot assim de azeite em cima para ver se deixava assim mais douradinho. Só que, o que aconteceu? De vez em nunca eu pego o WhatsApp e resolvo gravar um podcast para alguém. Então foi exatamente o que aconteceu aí. Passou do ponto, mas ficou dourado, ficou bonito, não queimou, tá? Mas deve ter passado uns 10 minutos dentro da máquina, porque eu esqueci que eles existiam. No final deu tudo certo. Vocês podem ver que a máquina fica bem sujinha assim. Na verdade, eu poderia ter limpado melhor entre as levas. Não me incomodo muito, o que eu vou fazer? Eu vou desligar, vou deixar esfriar, depois eu passo um papel toalha e é muito fácil de limpar, depois com bucha e tudo mais. Esses são os cupcakes prontos. Esse daí é a primeira versão com pouca farinha, ficou parecendo uma panqueca, como eu falei. Quando eu botei mais farinha, a parte de dentro ficou assim, bem do jeito que eu queria, tipo um bolinho mesmo. E a versão sem glúten ficou assim e no final acabou sendo minha preferida, tanto no gosto quanto na textura. Como eu falei, é super fácil pegar um bolinho desse e mandar de lanche, aí eu fui selecionando, peguei com glúten, peguei sem glúten, com mais farinha, com menos farinha, e essa lancheira é grande, tá? Então couberam uns 4 bolinhos, depois eu vim com a fruta, que era morango, por algum motivo a Nina resolveu botar leite. Mas como essa lancheira era fake, só pra demonstração mesmo, eles comeram na hora, não deu nada, mas não sugiro que coloque leite no morango na hora de botar na lancheira. Essas garrafinhas a gente reutiliza, eu faço o suco, coloco aí dentro, com sorte eles trazem de volta pra casa, eu lavo e ponho o suco no dia seguinte de novo, tá? Se eu fosse mandar isso pra rua agora, botaria gelo em cima e gelo embaixo, porque tá muito calor. Mas essa é a lancheira, como eu disse, não tinha pra onde mandar, então eu simplesmente baixei e deixei as crianças pegarem daí mesmo. Eles comeram os outros bolinhos também, acabei mais uma vez não congelando nada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Daqui a um mês e pouco, mais ou menos, eles voltam pra escola, então as lancheiras já vão ser de verdade, tá bom? A gente se vê na próxima semana.